Opa, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos continuar aqui a minha saga para falar quem são os 10 melhores jogadores do basquete de cada posição. Eu achei mais justo fazer isso do que fazer um top 10 com os 10 melhores da história aleatórios, e agora que eu comecei a gravar, começou a chover. Mas vamos seguir com isso aí, porque eu não tenho tanto tempo assim, esse vídeo é demorado, eu quero fazer tudo em uma tomada só. Então vamos lá, vamos lembrando, claro, alguns critérios que eu tenho que lembrar. Esse ranking é subjetivo da minha parte. Eu não peguei esse ranking da ESPN, porque a ESPN já fez seu ranking. Eu não peguei esse ranking da BBC, não. Eu fiz esse ranking por minha conta. Eu analisei os números, eu analisei um pouco os contextos. Eu defini quem, pra mim, na minha opinião, seriam os melhores alas. Hoje falaremos sobre os alas, você deve ver no título do vídeo, obviamente, mas eu falarei sobre os 10 melhores alas da história da NBA. Alguns podem irritar, mas vale lembrar, seu ranking pode ser diferente. Você pode achar um jogador aqui na lista muito subestimado, outro muito sobreestimado. Então, isso aqui é um ranking pessoal, por isso não, você pode ter uma ideia diferente, só espero que faça isso com educação ali nos comentários. Eu espero também que você deixe seu like, se inscreva no canal, caso você goste do vídeo aqui. Então vamos começar. Eu gosto de começar com um pouco de polêmica. Então, o 10º melhor ala da história, Scottie Pippen. O pessoal vai falar, o quê? Vai colocar o cara que fez dupla com o Jordan apenas na 10ª posição? Sem dúvida, eu vou colocar o cara que fez dupla com o Jordan, que foi essencial também para os títulos do Bulls, na 10ª posição. Scottie Pippen vai ser mais lembrado como gênio defensivo do que ofensivo. Porque no ataque, o Scottie Pippen deixava até um pouco a desejar, porque embora ele tenha feito umas médias de 16 pontos por jogo, isso não é nenhum desastre, né? Muitos jogadores da NBA não chegam nem perto disso. Ele foi muito bem em roubadas de bola, ele teve mais de 2 roubadas de bola por jogo de média na carreira, isso é muito bom, isso é uma média muito alta. Ele também dava 5 assistências por jogo, 6 rebotes, era um cara que fazia alguns triplo-duplos, mas 16 pontos por jogo é uma média muito baixa. Se para uma posição que normalmente tem os jogadores que mais pontuam no time, ou é shooting guard ou é ala, 16 pontos por jogo é uma pontuação bem baixinha, não dá para não considerar isso. E alguns falam, mas o motivo da pontuação dele ser baixa é que ele estava dividindo espaço com o Jordan. E daí? Dwayne Wade dividia espaço com o LeBron e marcava mais 20 pontos por jogo. Isso não é impeditivo. E quando o Jordan não estava, que vai lembrar que o Jordan se aposentou 3 vezes, uma em 93 para jogar beisebol, não deu certo, voltou em 95, aí em 98 aposentou de novo e voltou em 2000. Nesses espaços de tempo, principalmente ali a primeira aposentadoria, que seria a janela para o Pippen tomar o protagonismo do time, o recorde de pontos dele foi 22. Pra você ter uma ideia, 8 dos 10 jogadores dessa lista têm médias de pontos superior a 22. Então é uma coisa assim que eu não poderia deixar assim passar. O Scottie Pippen é um gênio defensivo, vai lembrar, as médias dele são 16 pontos por jogo, 6,4 rebotes, 5,2 assistências, 2 roubadas de bola, 47,3% dos arremessos de 4, 32,6% das bolas de 3, apenas 70,4% dos lances livres, isso é um aproveitamento bem baixo. 6 vezes campeão da NBA, 7 vezes All-Star, apenas 3 vezes escolha de primeiro time geral. Mas ele também foi 8 vezes primeiro time defensivo geral. Então ele liderou a liga em roubadas de bola uma vez. Então vale lembrar que o Scottie Pippen merece um espaço sim nos 10 melhores, mas eu não conseguiria colocar ele mais à frente que isso. Agora o pessoal pode começar a chiar, porque eu vou falar meu número 9. E eu não escrevi os números dele aqui, porque eu tinha esquecido dele na hora de fazer o ranking, mas não dá pra não se lembrar de Paul Pierce. Paul Pierce, o cara que fez história no Boston Celtics, chegou a jogar no Brooklyn Nets depois, não deu certo, foi pro Wizards, depois foi pro Clippers, acabou não tendo muito sucesso depois que saiu do Boston Celtics. Mas vai lembrar que Paul Pierce é um dos jogadores mais lendários da história do Celtics, fez aquele Big Four maravilhoso com Ray Allen, Kevin Garnett e o Rajon Rondo, que era um dos grandes times de se acompanhar, era o Boston Celtics desses caras, era fantástico. Ele tem médias de 19,7 pontos por jogo, 5,6 rebotes, 3,5 assistências, 44,5% dos arremessos de quadra, mais baixo que o Pippen, mas tem 36,8% dos arremessos de 3 pontos e 80,6% nos lances livres, é 10% maior que o Pippen. E ele também tem 1,3 roubadas de bola, que é um número decente. Ele já foi campeão da NBA em 2008, foi MVP das finais, 10 vezes All-Star. E ele nunca foi primeiro time em geral. Mas vai lembrar que a safra de alas dessa geração do Pippen era muito boa, mas também muito inconstante. Estou falando assim de jogadores que tinham auges muito grandes. Eu falo de Jerry Stackhouse, Michael Redd, Morris não fosse da posição, mas são alguns exemplos de jogadores que brilharam durante 1, 2, 3 anos, depois nunca mais apareceram. Por isso que isso afeta um pouco a escolha de primeira seleção geral do Paul Pierce.
mas o Paul Pierce sempre foi lembrado também como um jogador muito decisivo. Ele acertava arremessos muito importantes, vai lembrar aquele 118, 116 contra o Knicks em 2010, foi um jogo que ele decidiu na cara do Stoudemire fazendo um belo arremesso. Então é um jogador que para mim merece ser lembrado como um dos melhores alas de todos os tempos. Se você não discorda disso, eu não sei assim que eu posso falar, mas eu acho que o Paul Pierce merece esse destaque. Em oitavo lugar, Dominique Wilkins, que jogou no Atlanta Hawks durante muito tempo. Ele tinha 2 metros e 1 e 102 quilos. Eu não tô falando o peso dos jogadores, né? Ele jogou de 82 a 99, uma média de quase 25 pontos por jogo. Eu não coloco ele mais à frente, ele podia estar, mas ele nunca foi campeão da NBA. E isso afeta um pouquinho, porque o Hawks nunca foi um time tão forte assim, mesmo com ele botando esses números. Isso é muito diferente do John Stockton e do Karl Malone, que o Jazz era fantástico, mas tinha um time ainda melhor brigando. O Hawks era sempre aquele time que era com o Joe Johnson na década de 2000, 2000 pra frente. O time que ia pros playoffs, às vezes dava um atropelo em alguém, aí chegava na semifinal de conferência e dançava. Ou chegava à final de conferência. A grande verdade é que o Atlanta Hawks do Dominique Wilkins até hoje assim não foi até uma final de NBA. Ele tem médias de 24,8 pontos por jogo, 6,7 rebotes, 2,5 assistências, 1,3 roubadas de bola, 46,1% dos arremessos de quadra, 31,9% das bolas de 3, 73,3% dos lances livres, foi 9 vezes ao All-Star, uma vez ele foi primeira escolha geral de seleção da NBA, primeira seleção da NBA, né? E uma vez liderou a liga em pontos, isso é importante. O Dominique Wilkins já liderou a liga em pontos, isso não pode ser retirado dele, ele tem o seu nome na história com essa estatística. Então eu coloco ele um pouco à frente, porque os números dele são muito melhores que o do Pippen, então isso eu acho que coloca um pouco na frente, porque a gente tem que lembrar que os títulos também são desempenhos coletivos. O Dominique Wilkins pode não ter levado o patamar do Atlanta Hawks, um time que poderia disputar o título da NBA. O Scottie Pippen foi a mesma coisa, sem o Jordan ele não conseguiu levar esse time à frente, porque o Wilkins estava meio que sozinho naquele time da Atlanta Hawks. Tinha até o Doc Rivers que virou técnico do Celtics, mas vale lembrar assim, o Atlanta Hawks do Dominique Wilkins não era grandes coisas. Julius Erving, ele foi jogador do Philadelphia 76ers durante muitos anos. Ele já foi colocado muito acima nessas listas. Eu coloquei ele em sétimo, pode dar uma chiadeira. 24,2 pontos por jogo, uma média bem parecida do Wilkins, 8,2 rebotes, 4,2 assistências e 2 roubadas de bola. E esse daqui eu coloquei uma estatística que eu não coloco nos outros, foi 1,7 tocos. Ele era muito bom defensivamente, ele era até melhor que o próprio Pippen. Ele teve 50,6% dos arremessos de quadra e 29,8% das bolas de 3 e 77% do lance livre. Foi uma vez campeão da NBA, uma vez MVP, 11 vezes All-Star, 5 vezes primeiro time em geral da NBA. Então é um jogador que marcou muita história. Mas por que eu não coloco ele à frente? Porque os jogadores assim da frente tem mais conquistas coletivas do que ele. Alguns deles pelo menos. Mas o Julius Erving tem médias muito grandes. Mas vai lembrar que ele jogou na ABA durante um tempo. E a ABA eu não posso assim, caracterizar ela como mais forte ou mais fraca. Mas as médias dele na ABA eram mais fortes do que as da NBA. Na NBA as médias dele foram um pouco menores. Por isso que eu acho que esses números são um pouco inflados pelo histórico dele na ABA. Mas é um jogador que merece estar entre os 10 melhores de sua posição. Em sexto lugar, Rick Barry. Esse é um jogador muito lembrado também, 24,8 pontos por jogo, 6,7 rebotes, 4,9 assistências, 2 roubadas de bola por jogo, 45% dos arremessos de quadra, 33% das bolas de 3 pontos, 90% dos lances livres, um título da NBA como MVP da final, e ele também foi 5 vezes primeiro time em geral. Basicamente, é a mesma coisa que está nos números do Julius Erving, mas ele liderou a liga em pontos e roubadas de bola uma vez. Então a passagem dele é um pouco mais marcante. Os aproveitamentos na categoria de 3 pontos era maior. Ele também tinha mais assistências, ele contribuía mais para o jogo coletivo e pontuou mais. E a carreira dele foi toda na NBA. Por isso que eu coloquei, foi um pequeno detalhe, não é muita coisa que separa o Julius Erving e do Rick Barry, não é muita coisa que separa eles um do outro, mas esse eu acho que é o detalhe que desequilibrou para mim. O Julius Erving podia ser colocado em sexto, mas eu acho que essa diferença do Rick Barry ter jogado na NBA toda a carreira e não na ABA, acho que desequilibra um pouco, porque a ABA é sempre os critérios diferentes. A ABA, vai lembrar, tinha bola de 3 um pouco antes da NBA, então meio que infla um pouco os números do Julius Erving, que jogava a bola de 3 na ABA. Ele era um arremessador de 3 antes. E agora a gente vai para o quinto lugar, John Havlicek, acho que é Havlicek. Havlicek, ele é um jogador mais baixo aqui entre esses jogadores, se eu for ver aqui direitinho,
Não, o Elgin Baylor também tem menos de 2 metros, mas ele tem 1,96 m, apenas 92 quilos, o que é uma razão de massa assim, até um pouco magra para um jogador dessa posição. Né, ele tem médias de 20,8 pontos por jogo, 6,3 rebotes, 4,8 assistências, 43,9% dos arremessos de quadro e 75% da linha de lance livre. Vai lembrar, na época dele não tinha bola de 3. 1,2 roubadas de bola, 3 vezes All-Star, 4 vezes primeiro time geral, 8 vezes campeão da NBA. Acho que eu não preciso nem dizer o que desequilibra aqui em relação ao Rick Barry e Julius Erving. Eu acho que são, obviamente, os títulos da NBA. Por mais que sejam conquistas coletivas, como eu disse, eu acho que é um peso, é um pouco supervalorizado nisso. Colocar um jogador na frente só por causa dos títulos da NBA é um pouco supervalorizado. Mas 8 títulos é um pouco assim. E a carreira dele foi muito mais constante. Ele tem mais All-Star Games que os outros últimos dois. É uma briga bem colocada, você podia colocar em posições aleatórias, mas eu coloco o John Havlicek na frente do Rick Barry e do Julius Erving. Aí agora um pouco de polêmica também, Elgin Baylor na 4ª posição, né? Não é uma escolha muito popular. Olha só, ele tem altura muito parecida, né? 1,96 que é a mesma, mas tem 102 quilos, é uma razão corporal diferente. Mesmo para um cara de 1,96, Elgin Baylor tem uma média de 13,5 rebotes por jogo, uma das médias mais altas de toda a história da NBA. Ele tem 27,4 pontos por jogo, 4,3 assistências, 43% dos field goals, 78% dos lances livres. Ou seja, ele é quase um ala pivô, mas ele arremessava muito bem, era um cara muito dominante próximo da cesta para pegar rebotes, pontuava muito. Foi 10 vezes escolha de primeira seleção da NBA, 11 vezes All-Star. E também tinha um aproveitamento de lance livre relativamente muito alto, 78%. Por isso, acho que Elgin Baylor merecia um excelente destaque. Mas o problema, não foi campeão. Elgin Baylor não foi campeão, mas as médias dele, para mim, o colocam acima de John Havlicek, porque ele é quase superior em todos os critérios. Como um jogo coletivo, acho que esse tipo de estatística desequilibra, porque os outros eram muito parecidos em questões de estatísticas. O John Havlicek era mais coletivo que os outros dois, mas o Elgin Baylor é um jogador que acrescentava mais em duas posições. É um cara que conseguia atuar tanto como ala pivô. Isso é uma coisa que não pode ser, né, tirada do Elgin Baylor. É um jogador que tem uma história marcante na NBA, uma das médias de pontos mais altas de todos os tempos. Tecnicamente, a média de pontos mais alta dessa posição é dele. Então, um grande respeito pelo Elgin Baylor. Kevin Durant em terceiro. É um jogador que ainda não terminou sua carreira. Está tendo uma lesão muito grave. Se não me engano, ele rompeu o tendão de Aquiles. E ele está praticamente fora dessa temporada. Agora ele vai acabar conseguindo retornar por causa dessa pausa do coronavírus. Mas Kevin Durant é um jogador que pode até gerar um pouco de polêmica. Ele está em terceiro lugar nessa lista, que é bastante alto. Mas 27 pontos por jogo, 7,1 rebotes, 4,1 assistências, 49% dos arremessos. Porque uma coisa, o Durant para mim é um dos melhores arremessadores da história da NBA. Ele arremessa com uma mecânica muito limpa, uma mecânica muito bonita de se ver, não é uma coisa muito forçada igual o Harden. O cara quando tá equilibrado, a bola sai da mão dele perfeitinha. É um cara assim fantástico de se ver jogando. Ele tem 38% dos arremessos de 3 pontos, que é uma média alta para essa posição. Ele tem 88% das linhas do lance livre, já liderou a liga em porcentagem de lances livres, por isso não pode ser tirado dessa lista. Ele já foi 4 vezes líder da liga em pontos, foi 2 vezes campeão da NBA e meio que tirou um pouco o protagonismo do Stephen Curry nesses títulos. Ele foi o MVP das finais, ele também foi MVP da temporada regular uma vez, já é 6 vezes escolha de primeiro time. Ainda tem uma carreira longa pela frente, o Durant que está na sua 14ª temporada, que seria hoje, mas essa temporada agora, mas ainda está com médias muito altas, é um jogador sensacional e ainda temos o privilégio de assistir. Então não acho errado colocar ele em terceiro, é um jogador fantástico, médias de pontos muito altas, alguém que liderou a liga em pontos 4 vezes e, se não me engano, todas elas em sequência, não merece ficar muito atrás nessa posição. Então, o Kevin Durant, para mim, é um jogador que acrescenta muito. Ele é um cara muito versátil no ataque. Na defesa, ele tem apenas 1,1 roubadas de bola. Não é um cara tão habilidoso na defesa. Mas com um cara da altura dele, ele é um cara que dispõe de muita agilidade e muito jogo físico. Então, é um cara que merece muito respeito, na minha opinião. Aí coloca Larry Bird em segundo. Larry Bird eu acho que é mais ou menos o pai dos arremessadores da média distância, né? Porque ele que meio que popularizou bolas de 3 e arremessos de média distância. Ninguém fazia isso muito sério quando esse negócio surgiu. Você via lá, o George Gervin, que era um excelente arremessador, arremessava uma bola de 3 por jogo quando convertia. Ou seja, ninguém arriscava demais. O Larry Bird foi o primeiro cara a colocar a bola de 3 mesmo em destaque. E ele é um percussor desse movimento que, na minha opinião, hoje está deixando o basquete um pouco mais rico, porque só virou um tiroteio de bola de 3.
Mas 24,3 pontos por jogo, 10 rebotes por jogo, que é uma média muito alta, 6,3 assistências, 1,7 roubadas de bola, 49,6 dos arremessos de quadra, 37,6 das bolas de 3, foi um aproveitamento alto para quem estava no começo dessa era das bolas de 3. 3 vezes MVP da NBA, 3 vezes campeão, 2 vezes finais da MVP das finais, 9 vezes a primeira seleção da NBA e 12 vezes All-Star. Larry Bird, por favor, né? Um cara lendário. Ele também, tipo assim, muita gente faz aquelas piadas lá, né? Porque ele era o branquelo no meio dos negros, né? Porque se eu for ver aqui nessa lista, não são muitos brancos nessa lista. Acho que é o John Havlicek, o Rick Barry, o Elgin Baylor e ele. Então, até que tem bastante, né? Então não é tão pouco assim, mas o Larry Bird foi um jogador que fez muita história naquele trio, né, do Kevin McHale e o Albert Parrish e ele no Boston Celtics. Ele participou dos 3 títulos nesse trio. Tinha também o Dennis Johnson, que jogava na posição de ala pivô. Então é um jogador assim que marcou muito uma geração. Ele foi o grande jogador da década de 80 junto com o Magic Johnson. Então, Larry Bird é um jogador muito lembrado da NBA, é um dos maiores jogadores de todos os tempos. Então, é um cara que não podia faltar dessa lista. Mas essa lista tem um rei. Obviamente ele, né? O rei, eu falei de propósito. LeBron James é incomparável nessa posição. Não existe comparação plausível com um jogador chamado LeBron James. O único jogador que eu acho que pode se comparar e nem estar nessa posição assim é o Michael Jordan, porque ele é melhor até. O Michael Jordan, na minha opinião, é melhor que o LeBron James, mas é o único jogador, para minha opinião, que se compara ao Jordan hoje ao LeBron James. O LeBron James, para mim, 27,2 pontos por jogo, 7,4 rebotes, 7,2 assistências, 50,4% dos arremessos de quadra, 34,3 das bolas de 3. Não é tão alto, mas é mais alto que o Kobe Bryant, que era um jogador que tinha a bola de 3 como fundamento mais principal. Ele tem um aproveitamento de lance livre um pouco baixo, até 3,6. 1,6 roubadas de bola, mas é 3 vezes campeão da NBA, 3 vezes MVP das finais. Vai lembrar que já está em 9 finais de NBA, 4 vezes MVP, 16 vezes All-Star, deve quebrar esse recorde até aposentar, 12 vezes primeira seleção da NBA, liderou a liga em pontos uma vez e é 5 vezes primeira escolha também de defesa, né? Um gênio defensivo. LeBron James é o primeiro, talvez seja o jogador mais completo de todos os tempos. Você pode falar de Oscar Robertson, Russell Westbrook, mas o LeBron James faz isso durante muitos anos. Robertson teve triple-doubles consistentes nos primeiros 5 anos. Dali pra frente ele começou a decair. O Russell Westbrook começou agora a fazer triple-doubles e ele meio que força os números. O LeBron James tá com essas médias assim, 27, 7, 7. Com uma curiosidade, ele nunca marcou 27 pontos e 7 rebotes, 7 assistências num jogo, apesar dessa ser a média da carreira dele. Ele tá fazendo essas médias durante toda a carreira. Toda a carreira com uma média superior a 20 pontos por jogo. Toda a temporada, quer dizer. Toda a temporada com média superior a 20 pontos por jogo. Ele é um cara que está evoluindo em certos sentidos, mesmo aos 35 anos de idade. O cara hoje é o líder de assistências da NFL. Ele não é nem armador. Ele, como uma ala, está liderando a liga em assistência. Óbvio que isso também tem um pouco da pobreza tática que a NBA está sofrendo hoje em relação a como os armadores se encaixam no jogo. Porque os armadores viraram novos shooting guards. Ele resguarda um pouco dessa posição, porque o LeBron James, ele é meio que o que você pega de cada posição, ele meio que tem de tudo um pouco. Ele é ótimo disputando rebotes como um pivô, ele é ótimo da média distância como um ala, pivô, ele cumpre todas as funções do campo como um ala deve ser, porque o ala é um jogador que tem que ser mais versátil, ele cumpre a função dos dois lados. Ele também é ótimo dando assistências, ele é ótimo arremessando de bolas de 3 com um shooting guard deve fazer, né? O ala armador. Então assim, o LeBron James é um jogador completíssimo, você pode colocar o cara em qualquer posição, ele vai jogar. Então, não tem como você falar, LeBron James não é o melhor dessa posição. Não tem. Eu não aceito essa opinião. Eu sou um cara educado, que aceita algumas discordâncias aqui na lista. Acho que do segundo para trás vocês podem aí falar o que quiser aí de quem pode estar na lista. Pode colocar o Scottie Pippen em segundo, mas não tire o LeBron James de primeiro. O LeBron James é o rei. O cara é o melhor jogador do basquete atualmente, ainda em atividade. E eu acho que não tem muita discussão sobre isso. Talvez no momento atual, assim você pode falar, o Antetokounmpo é melhor. Mas LeBron James, pra mim, é o jogador que mais marcou no basquete, pelo menos do que eu assisti, porque eu nunca vi o Jordan jogando perfeitamente, então eu só vi alguns replays de jogos. Então o LeBron James é o jogador que mais me impactou, é o cara que me fez ficar um fã de basquete. E eu admiro muito o LeBron James, é um cara que sempre carregou muitas franquias nas costas. Ele levou um Cleveland Cavaliers antes de ir pro Miami Heat, que era um time que é basicamente só ele, às finais da NBA. Tudo bem que levou um baita do sacode, um 4-0, mas era um time totalmente despreparado para as finais e o cara nas costas carregou esse time. Ele sozinho é capaz de fazer um time saltar de patamar.
porque ele é um jogador muito completo, ele faz os outros jogadores crescerem de produtividade, ele tem excelente visão de jogo, ele sabe distribuir o jogo muito bem, ele não é um jogador igual o Harden, individualista, que tenta resolver tudo sozinho, que é o que o Harden faz. O Harden pega a bola, 18 segundos segurando com ela, aí bate pra cesta, acaba uma falta, faz uma bola, e vai pro lance livre, ou tenta chutar uma bola de 3 totalmente desesperado. Não, o LeBron James é um cara muito inteligente dentro de quadra, é um cara que distribui os jogos, é um cara que distribui os passes, que vai atrás dos rebotes ofensivos. Ele é um jogador espetacular e ele não podia ficar fora da primeira posição. Não é que ele não podia ficar fora da lista, fora da lista é impossível, mas fora do primeiro lugar, pra mim é um pecado deixar o LeBron James fora do primeiro lugar de sua posição. Ele é o melhor ala da história do basquete, sem discussão. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para outros fãs de basquete, se você gostou dessa lista. Ainda vai ter a de ala pivô e a de pivô, não dou prazo para quando essas listas devem sair, elas podem sair mais tarde, mais cedo, eu não sei. Mas eu queria agradecer a todos que assistiram esse vídeo, desculpe pela chuva, mas eu não queria gravar esse vídeo de novo, né? Então é um pouco demorado, é difícil gravar um vídeo tão longo, isso sem cortes. Por esse vídeo é isso, dúvidas nos comentários, deixe seu like de novo, lembrando que isso ajuda muito o canal e até o próximo vídeo.